Olá, bem-vindos à primeira edição da Câmara Aberta. O Executivo Municipal está a assinalar os primeiros 100 dias de governação. Para esse efeito, está a promover uma série de iniciativas, entre as quais este desafio lançado aos barcelenses para que colocassem perguntas ao Presidente. Durante 2 dias esteve à disposição dos munícipes, na rede de Facebook, uma caixa de correio eletrónico onde essas questões podiam ser colocadas. Não estávamos de todo à espera de uma participação tão forte. Recebemos à volta de 80 perguntas, 80 questões bastante diversificadas, por isso mesmo tivemos necessidade de as agrupar por temas, mas pensámos que nenhuma pergunta ficou de fora. Para que a duração do vídeo não seja muito extensa, vamos dividir esta sessão em 3. A primeira sessão de perguntas vai ser colocada no Facebook do município na próxima quarta-feira, a segunda na quinta e na sexta-feira fecharemos então esta edição da Câmara Aberta. Vamos então a isto para responder aos barcelenses. Está connosco o Dr. Mário Constantino. Presidente, vamos começar pelo tema saneamento e recolha de resíduos e a primeira pergunta é bastante concreta. Um barcelense diz que está a construir a sua casa numa rua de Rio Covo, Santa Eulália, e na qual não passa saneamento. Nessa rua há também mais 2 habitações que também não têm saneamento. A questão que o munícipe coloca é simples, mas é uma questão importante. Pode sonhar com a possibilidade de ter saneamento à porta de casa, num espaço de tempo razoável? É evidente que sim. A ambição desse município é a ambição que nós também temos de dotar o Concelho das infraestruturas básicas condizentes com o nosso século. É inaceitável que no século XXI ainda haja barcelenses que não têm saneamento nem água. Obviamente que eu não posso prometer para amanhã. O que eu posso prometer é que estamos a envidar todos os esforços no sentido de perceber quais são as obras que estavam agendadas no contrato de concessão que existia. Em 2017 houve um reajuste, um novo contrato que foi assinado, ou pelo menos contratualizado entre a Câmara e as Águas de Barcelos, e nós queremos ir para além desse acordo, no sentido de dotar o Concelho de toda a rede de água e saneamento. Temos a noção que é impossível, económica e até em termos físicos, impossível levar a rede a todo lado, a todo o Concelho. Mas há outras condições e basta ver em países nórdicos, como a Suécia, como a Noruega, que conseguem resolver essa questão com saneamento móvel. O que é isso, saneamento móvel? É ter fossas céticas com recolha por parte do município. E nós, junto da ERSAR e junto das entidades como as Águas de Barcelos, iremos com certeza encontrar as respostas para que, num mandato e meio, consigamos ter essas respostas. Concretamente, esse município, eu não sei a situação de Rio Covo Santa Eugénia em particular, mas ainda esta semana... Rio Covo Santa Eulália, perdão. Ainda esta semana irei saber o que se passa e, através de e-mail, responderei concretamente a essa questão. Senhor Presidente, para quando saneamento básico em Vilar de Figos? A questão de Vilar de Figos, efetivamente, no contrato de concessão ficou fora da rede de distribuição, mas nós queremos, ficou fora Vilar de Figos, como ficaram muitas outras freguesias do Concelho, 19 em concreto. Nós queremos redefinir esse mapa, chegar com a rede a muito mais freguesias e iremos negociar, e é nesse ponto que estamos, para que efetivamente consigamos levar a rede de água e saneamento a todo o Concelho, como disse, não na forma tradicional, mas com outras formas criativas, como há bocado falei, com o saneamento móvel, porque de outra forma é de todo impossível chegar a todo lado. Mas é possível alargar a rede. A rede está prevista em 75% e nós queremos alargá-la até 85%. E depois completar com a tal serviço de saneamento móvel. Isso poderá ser uma realidade e nós iremos tudo fazer para que isso seja o mais breve possível. Eu vi também que uma das questões que me colocaram, eu julgo até no Facebook, foi que eu prometi em 6 meses resolver a questão. E nunca prometi isso porque isso é materialmente impossível. Eu sei que a expectativa é grande relativamente ao nosso mandato, mas não temos a capacidade de conseguir em 6 meses resolver tudo. O Concelho está carenciado em várias questões, nomeadamente no saneamento. Agora, o que eu me comprometo é efetivamente tudo fazer para, no mais curto espaço de tempo, levar água e saneamento à maior parte do Concelho de Barcelos.
Essa questão era colocada também por um outro morador, já está respondida. Aproveito o facto de que havia uma pessoa a dizer que a 40 metros da sua casa alguém tinha saneamento e ele não tinha, e portanto essas questões pontuais serão naturalmente consertadas com as águas de Barcelos. Por isso mesmo avançamos para a questão dos serviços municipais. Pergunta se vão colocar recipientes para a recolha de lixo orgânico, se vão colocar pilhões e oleões e se vai haver dias e locais para serem recolhidos resíduos de tamanho grande como eletrodomésticos e móveis. Já existem pilhões e letrões junto dos ecopontos, em alguns ecopontos. Essa é uma responsabilidade da Resolima. Ainda hoje mesmo tive uma reunião do Conselho de Administração da Resolima e o que lhes disse foi que efetivamente tinham que reforçar a rede de ecopontos e reforçar também as recolhas, de forma a que conseguissem dar um serviço mais satisfatório e mais eficiente para o Concelho de Barcelos. Relativamente aos chamados monstros, ou os eletrodomésticos de grandes dimensões, já existe, e já existia também anteriormente, não é uma novidade, um serviço que as pessoas podem, junto do município, solicitar esse levantamento e é feita a recolha no município no domicílio. Para quando o saneamento ligado em Cambeses é que falta a ETAR para fazer a ligação à rede, que cobre já grande parte da freguesia? Efetivamente existe essa falha, não está prevista no contrato. Há uma ETAR no Concelho de Braga e nós estamos a ver se é possível fazer a ligação à ETAR de Braga. Caso seja possível, isso há economia de custos, o que era ótimo e acelerava o processo. Caso tal não venha a ser possível, teremos que encontrar uma alternativa e, portanto, demorará mais tempo, mas com certeza iremos encontrar uma alternativa. Para fechar este tema em relação ao saneamento e à recolha de resíduos, uma pergunta bem concreta. Quais são as contrapartidas que a freguesia de Paradela terá e o que pode dizer sobre os novos acessos ao aterro sanitário que lá está instalado? Ora bem, a contrapartida foi negociada com o Executivo anterior e a Junta de Freguesia e a Resolima e, efetivamente, vai arrancar muito brevemente a estrada que vai, de alguma maneira, melhorar o acesso à freguesia de Paradela. Quanto aos acessos ao edifício da Resolima, à fábrica da Resolima, estamos em negociações com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, no sentido de permitir que haja uma ligação mais rápida e mais fácil entre a A11 e a Resolima. Está para muito breve, já apresentamos um protocolo ao Sr. Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, no sentido de ele aceitar que se possa fazer o alargamento e a intervenção nas ruas, que depois serão pagas pela Resolima. Está esgotado o primeiro tema, vamos ao tema justamente de acessibilidades, mas mais concretamente da rede viária, caminhos, estradas municipais e vias nacionais. É notória a falta de manutenção, diz um munícipe, nas estradas que servem ao concelho. Buracos, falta de marcação e iluminação. Não temos uma única estrada, diz o munícipe, em condições de ligar a cidade aos concelhos vizinhos. O que é que pensa fazer para resolver este problema? Eu concordo com esse munícipe, porque efetivamente eu ando pelo concelho e vejo que efetivamente as estradas estão muito degradadas. Não conseguimos fazer tudo no imediato, agora estamos a fazer uma identificação das que têm prioridade e que têm mais necessidade. E, portanto, iremos fazer. Anuncio já que já foi aberto o concurso e muito em breve iniciará a Estrada 505, que é a conhecida Estrada de Remelho, porque era uma necessidade absoluta e, portanto, damos o pontapé de saída para a reconstrução e a reconversão de algumas dessas vias. Um barcelense questiona para quando o arranjo da Estrada de Negreiros. A Estrada de Negreiros é uma pretensão daquelas munícipes, daquela região, que efetivamente eu tive a oportunidade de passar lá e comprometi-me em campanha eleitoral que iria ter como prioridade essa rua. Até porque faz uma depois ligação à Estrada 505, que há pouco falávamos. Está para que os serviços possam fazer o projeto e, quando tiver, será uma das prioridades. Certamente conhece o problema do chamado cruzamento da balança em Palme, é a questão de um munícipe. Pensa fazer alguma coisa em relação a isso? Essa estrada é uma estrada nacional e é com as infraestruturas de Portugal. Sei
que as infraestruturas de Portugal têm a situação sinalizada e identificada e irão apresentar um projeto de intervenção naquela zona, porque não só Barcelos ficaria beneficiado com essa situação, mas também Esposende e Viana do Castelo. É uma prioridade das infraestruturas de Portugal, não é uma competência da Câmara, mas nós continuaremos a fazer a pressão necessária para que haja uma solução concreta. Para quando a ligação da variante entre a Ponte Santa Eugénia e a Nacional 103 em Gamil? Essa também é das prioridades absolutas. Eu gostava aliás, tinha esse objetivo, nos primeiros 100 dias, ter concretizado, lançar a concurso essa obra. Não foi por uma razão muito simples, porque as infraestruturas de Portugal ainda não se pronunciaram e têm que se pronunciar, porque têm cruzamentos com a Estrada Nacional e com a autoestrada e, portanto, precisam-se de pronunciar e fazermos um contrato de gestão. Está dependente da aprovação e estou em crer que muito brevemente iremos pôr a concurso, se vierem aprovadas os pareceres das infraestruturas de Portugal. Temos mais questões sobre estradas, caminhos. Está prevista a manutenção da estrada que liga Perilhal, Vila Cova e Curvos. É uma estrada de paralelo, diz este munícipe, sem qualquer tipo de intervenção há décadas e que destrói os carros que por lá passam. Parece coincidência, mas ainda hoje tive a informação dos serviços que solicitavam um projeto mais alargado, porque efetivamente requer um trabalho mais apurado na execução desse projeto, e eu já deferi no sentido de ser feito esse projeto e será também uma das prioridades. Ainda durante este ano estou certo que vai ser lançado a concurso. Para quando está previsto fazer o acesso de Santa Eugénia, das Torgas, em São Veríssimo, da passagem de nível de Arcozelo e da recuperação da estrada para Remelho? Muito bem. Nós tivemos uma reunião com as infraestruturas de Portugal e com o Sr. Ministro das Infraestruturas e tivemos, por parte do Sr. Ministro, a total disponibilidade para que as passagens de nível, sobretudo a de Arcozelo, fosse uma prioridade. Ele deu-nos conta que está a fechar e a validar os projetos e que, portanto, muito brevemente essa situação vai ser resolvida. A variante compete-nos a nós, a autarquia, e estamos a fazer o levantamento dos proprietários para adquirir os terrenos, que não estão adquiridos, e fazermos o projeto, porque não faz sentido fazer o fecho circular e depois não ter a variante que ligue a Arcozelo e a Tamel São Veríssimo. Há um munícipe que diz que é penoso passar o troço da autoestrada nacional entre a cidade de Barcelos e a autoestrada. Julgo que ele fala da A11 e da A3, porque nas horas de ponte ele diz que se perde muito tempo. Nesse mesmo troço, diz ainda o munícipe, vêem-se muitas pessoas a praticar corrida, sendo que essas pessoas estão desprotegidas. Há alguma possibilidade de prever uma requalificação, algum alargamento que solucione este problema? Isso não há ainda nenhuma solução, não está pensado sequer. Temos feito chegar essa preocupação, mas isso requer um estudo mais alargado por uma razão muito simples. Porque isso tem a ver depois com as infraestruturas de Portugal, mais uma vez, e com a malha urbana que se criar à volta do fecho circular e das variantes que vão nascer. E, portanto, só nessa lógica é que depois será possível dar uma resposta mais concreta a essa questão. E das estradas vamos para os transportes públicos, para o trânsito, para o estacionamento. Haverá alguma possibilidade de uma ligação direta ferroviária Barcelos-Braga, como opção à ligação Barcelos-Nino-Braga, ou pelo menos uma ligação direta Barcelos-Braga em autocarros pela autoestrada, de forma a diminuir o tempo de viagem? Nossa ambição, e aviso já que é difícil de concretizar, mas nós temos essa ambição, nós queremos efetivamente conseguir mobilizar o Governo, seja ele qual seja que resulte das eleições do próximo domingo, que olhe para o quadrilátero urbano com uma dimensão diferente. Nós temos nas 4 principais cidades do Distrito de Braga, Braga, Barcelos, Guimarães e Famalicão, a terceira comunidade metropolitana do país. São cerca de 700 mil pessoas. E, efetivamente, nunca é olhada pelo Governo Central, seja de que o Governo seja, como uma prioridade. E tem que ser. Na verdade, nós temos a ambição que neste quadrilátero surja um metro de superfície que liga as 4 cidades. Esta vai ser o grande desidrato destes 4 municípios e eu estou empenhado em mobilizar os meus colegas das outras 3 câmaras para conseguirmos convencer o Governo, mais uma vez, seja ele qual seja, que aposte neste território.
A pretensão desse município faz todo o sentido, porque o fluxo de pessoas que vão trabalhar para Braga e de Braga para Barcelos é de tal forma que justifica esta aposta. É inaceitável que se alargue a área metropolitana do Porto com um metro no Porto e um metro em Lisboa e não se olhe para a terceira área metropolitana do país da mesma forma. Portanto, nós vamos continuar a lutar. Prevejo que seja difícil, que vá demorar algum tempo, mas continuamos com essa ambição e queremos lutar para que isso aconteça. Sr. Presidente, para quando melhorar a ligação e mais horários dos transportes públicos das freguesias até à cidade, para evitar filas de trânsito e termos menos custos nas deslocações? Esta também é uma questão muito interessante e muito importante. Nós dizíamos em campanha eleitoral, e portanto temos que ser consequentes, que os transportes urbanos estão servem mal à população barcelense. Basta ver que ao fim de semana não funcionam. Nós, a partir do próximo mês de julho, agosto, vai entrar em vigor o contrato que foi feito pelo Executivo anterior com a Transdev. E até lá nós queremos, alguns entre março e abril, ter uma reunião para alargar as duas linhas que já existem do Barcelos Bus a 5 linhas, que sirva todo o perímetro urbano e vá a 2 anéis ainda das freguesias do concelho, que passe por Galegos de Santa Maria, Galegos de São Martinho, que vá a Santa Eugénia, que vá a São Pedro, São Martinho, como já vai a Vila Boa, a Bado Neiva, de forma a que mais pessoas possam servir-se deste transporte. E depois também alargar ao fim de semana, com horários, e criar ligações diretas ao centro da cidade. Porque é a forma que nós temos também de criar atratividade para o concelho. É uma situação que está a ser estudada, vai ser negociada com a Transdev e quero crer que durante o próximo ano poderá começar a ser uma realidade. Nesta questão há uma questão pertinente, neste âmbito há uma questão pertinente de um munícipe que diz que se será possível disponibilizar mais autocarros pelas redondezas da cidade de Barcelos, tantas vezes esquecidas, é uma afirmação dele, e refere-se principalmente ao autocarro com a rota Viana do Castelo-Braga e Braga-Viana do Castelo, que passava pela União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova, o qual, diz este munícipe, perderam por causa da pandemia. Já fizeram, a afirmação dele, inúmeras tentativas para o reaver, mas nada conseguiram até agora. A Câmara pode aqui ter uma palavra a dizer? Olha, eu sinceramente não tenho a noção de como é que essa situação está a acontecer, como é que existia e como é que está agora. O que posso é tentar perceber junto das transportadoras e dar uma resposta depois concreta por e-mail, porque não tenho essa resposta para ser honesto e sincero na resposta. Quando é que o circuito do Barcelos Bus vai até ao interior da Vila Fresquinha São Martinho e outro barcelense quando passará em Alvelos? Pronto, era um pouco aquilo que respondi há bocado na primeira questão que me colocou. Nós queremos alargar as linhas do Barcelos Bus exatamente porque, por exemplo, dou-lhe um exemplo, em Arcozelo só serve a parte de cima, não vai ao Souto e, portanto, também faz sentido lá ir. Em Barcelinhos não vai a São Brás e faz sentido lá ir, e ao Centro de Saúde. Portanto, nós queremos alargar de uma forma circular estas linhas do Barcelos Bus. O tempo já vai longo, as restantes questões serão colocadas na segunda edição para uma segunda parte a emitir quarta-feira. Muito obrigado pelo vosso interesse e pelo tempo que nos dispensaram.